Olá, gente, vamos a mais um vídeo, com a ajuda do nosso Pai Celeste. Aqui esse segundo vídeo, se Deus quiser, falaremos acerca do culto, ou o que é culto, Nós já sabemos que culto é o ato de ministrar, de prestar serviço, Falamos no primeiro livro, ou no primeiro vídeo. Vamos ler aqui João capítulo 16, do 1 até o 4, que Jesus diz assim: Digo-vos isto, a fim de que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mas ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar realizando ato de culto a Deus. E isso farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vós lembreis de que vô-las disse. Vale aqui lembrar que, se você quiser, é muito importante fazer isso, Você lê aqui a partir do capítulo 13 até o 17. Jesus aqui dando as últimas instruções aos seus servos, aos seus servidores, aos seus ministros, aos seus comissionados, aos seus apóstolos. Já que ele já estava se despedindo, que ele ia morrer, ele agora dá as últimas instruções de como fazer o culto, ou seja, realizar o trabalho, que era o ato de evangelizar todas as nações. E aqui ele diz todas as normas: o que fazer, como fazer, quando fazer, o que poderia suceder no ato de realizar esse ministério, esse serviço. Ele deu todas as orientações a fim de que o que viesse a acontecer, eles já estivessem preparados, Tanto é que aqui no capítulo 16, ele começa os 4 primeiros versículos falando o que vai acontecer. No versículo 2 de logo, olha: vai chegar a hora em que, quando alguém matar, vai pensar que está prestando um culto, E culto, o que é isso? Volta a perguntar. E hoje nós temos a ideia completamente diferente, de fato, daquilo que é. Já tá dando bola sozinho? Quase isso. Ai. Quase isso. Então, gente, como foi dito no primeiro vídeo, que eu usei aqui o termo hebraico, que é o sharat, assim como também latreia. Como aqui sharat é verbo, vou usar também aqui o verbo latreuo, que quer dizer eu cultuo, presto serviço, ministro. E todo culto, toda ação sacerdotal, todo ministério, todo serviço, como eu já disse no primeiro vídeo, tem a sua norma, a sua prescrição. Se você pegar Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você vai ver que é tudo livro de orientações. Cada um no seu devido lugar, realizando sua função para manter toda a ordem. Assim como em Deuteronômio, que é o livro da despedida de Moisés, onde Moisés começa a relembrar todas as coisas, assim também Jesus, a partir do capítulo 12 do Evangelho segundo João, como Mateus 24 e outros que eu não vou citar aqui, ele dá as últimas orientações, para os discípulos realizar o culto ou o trabalho, que não é o que nós pensamos hoje, que é aquilo que faz dentro da igreja, não. Na igreja nós devíamos fazer o que Jesus fez e o que Moisés fez antes da sua partida. Preparar as pessoas para fazer o culto que realiza na rua. Você treina, Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 19, é-me dado todo o poder nos céus e da terra, ide, portanto, É só você ver o vídeo lá que eu vi no YouTube. Discipular e ensinar. Qual a diferença? Discipular e ensinar.
Qual a diferença? Traço Fernandes no YouTube. Aí Jesus disse o quê? Ide por todo mundo e fazei discípulo. Eduquem, treinem por meio da prática. Entendeu? Todas as etnias, batizando-a a mesmas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, prescrevendo, orientando a elas o que conservem, que guardem, que mantenha o que eu ensinei. Então, o que Jesus ensinou não deve ser suplantado por dogmas nem costumes de denominação, como está lá em Mateus capítulo 15, em que Jesus diz que os judeus suplantaram a lei colocando a tradição acima da lei. Entendeu, gente? Então, vamos aqui para algumas orientações que Jesus dá, né? Essas orientações é justamente para que o discípulo saiba como realizar o culto ou o serviço. E nós aqui não temos ideia, dá até um choque na cabeça, quando até mesmo a gente tenta explicar. Então, lembrando, gente, que latreuo ou charet é o ato de ministrar, de servir, de realizar um serviço, uma função. E toda função tem a sua regra, tem a sua norma, a sua prescrição para que ela seja bem efetuada, bem desenvolvida, não é isso? Olha o que Jesus faz aqui no capítulo 13, né? Quando Jesus acaba de lavar os pés dos discípulos, ele diz aqui uma coisa muito interessante. Depois de capítulo 13 de João, versículo 12 em diante diz: depois que Jesus lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: só um momento. Compreendeis o que eu vos fiz? Hospital Martagão de Esteira para Dona Wanda. Ela está subindo aí. Não. Deixa ela chegar e você retorna a ligação. Só um momento, senhor, que ela acabou de chegar, está subindo, viu? Só um momento. Ela não chegou ainda no apartamento, não. Depois que lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeu o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos, a fim de que, como eu fiz, vós façais também. Então, discipular, gente, é isso. É ensinar por meio da prática. Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Olha o que Jesus fala. Vou chegar aqui com o meu garotão, viu? Porque eu acabei daqui. O que é que Jesus diz no final, lá no versículo 16 de Mateus 5? A fim de que os homens, vendo as suas boas obras, né, glorifiquem a Deus. Então o culto, volta a dizer, não é aquilo que nós chamamos que realizamos dentro da igreja. Na igreja, nós devemos ser ensinados, orientados, a fim de que quando estivermos no nosso dia a dia, trabalho, rua, casa, seja onde for, venhamos nos portar de forma que o povo, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Olha o que Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E aí? Tá o quê? Ela acabou de chegar, senhor. Só um momento. Olha o que Paulo fala em Efésios 4. Exorto-vos, pois, Efésios 4, o prisioneiro no Senhor, eu, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamado. Qual é esse andar? Qual é o modo digno? Olha o que ele fala. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só que a gente já é reprovado. Por quê?
só o fato de termos várias denominações, aqui não tem o vínculo da unidade da paz, que é o vínculo do Espírito, o suportar uns aos outros. Só aqui, só o ato de termos várias denominações, já não estamos realizando o culto. No versículo 17 em diante, Paulo vai mais além do que é esse modo digno, do que é cultuar, que, volta a dizer, não é feito dentro das congregações. Na congregações, nós devíamos ser ensinados, como estou fazendo aqui, para que nós venhamos nos portar de forma decente diante do povo, a fim de que brilhemos como astros, como fala lá Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11, que eu vou chegar lá se Deus quiser. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecidos, alienados da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza do seu coração. Com a ignorância, a falta de conhecimento. Como muitos de nós temos 40 anos, 50 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, e não sabemos como se comportar. Vivemos de acordo com o costume da denominação, mas não segundo a palavra. Então, Paulo diz o que aqui? Ali, senhor. Oi. Então diz o que? Com entendimento tenebrecido, alienado da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza do coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5, 1, sede, pois, imitadores. Então, gente, cultuar a Deus é proceder como Deus procede ou procederia. É agir nas circunstâncias da vida, nas situações, como Cristo nos orienta. É se portar como Cristo se portaria. É só você ler, gente, capítulo 15 e 14 de Mateus. Jesus dá as orientações, né? Olha o que ele fala aqui, rapidamente, que daqui a pouco eu volto para Efésios. Tem que ser rápido mesmo, para o vídeo não ficar muito longo. Visto que, principalmente na rede social, onde eu posto esses vídeos, a pessoa gosta muito de coisa muito engraçada e rápida, não gosta muito de coisa, né? Olha o que Jesus disse, versículo 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para esse, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que eu vos digo não é minha, mas é do Pai que me enviou. João 15, 10. Se observais meus mandamentos, permanecerei no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no meu amor. Porque Deus deu uma obra, um ofício, um ministério para Jesus realizar. E ele realizou. E por que ele a realizou? Porque o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Boa tarde. Beleza. E realizar a obra que ele me mandou fazer. Está aqui em João capítulo 4, versículo 34, 33 e 34 diz assim: os discípulos lhe perguntaram uns aos outros, por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhes disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, gente, em primeiro lugar, eu não tenho que buscar aquilo que é necessário para mim. Suprir as minhas necessidades, fazer campanha. Não, vem a campanha do não sei o que, venha buscar a rosa não sei o que lá, venha fazer... Não. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. E aqui no versículo 34 de João 4. O meu alimento, suprir as minhas necessidades. O que supre a minha necessidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque tudo que me é necessário, Deus garante, Ele garante que vai suprir, que vai ser acrescentado. Continuando, Efésios capítulo 4, versículo 20 em diante. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Olha o versículo 21. Se realmente o ouvistes, né?
E como é a verdade em Cristo, nele fostes ensinado a remover o vosso modo de vida anterior. Quem está em Cristo? O próprio Paulo escreveu, né? 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, remover, gente, o velho modo de viver, o homem velho que se corrompe ao sabor das suas concupiscências enganosas, e renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. E não vos conformeis a esse mundo, Romanos 12:2, mas sede transformado na renovação. Esse conceito que você acha que já sabe, que isso aqui é a vontade de Deus, o costume da igreja, as ordenanças, os dogmas, as obrigações religiosas, deixar esse negócio de lado e começar agora a estudar a palavra para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendeu? Renovar a transformação espiritual e revestir-o do novo homem criado segundo a imagem de Deus em justiça e santidade. O que é justiça, gente? Eu já expliquei no outro vídeo. É dar o que é de direito, mesmo que a pessoa não mereça. O que? Buscar a paz com todos. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são os pacificadores, se eu não me engano, Mateus 5,19 ou 5,9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas se a pessoa gosta de provocar contenda, né? 9. Isso mesmo. Felizes é os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, gente. Se eu procuro ter paz com todo mundo, isso não é agradável, né? O povo não ficar reclamando de mim, do som alto, da zoada, do que eu estou incomodando, do que eu não paguei, do que eu sou mentiroso e etc. Por isso, no versículo 29, Paulo fala o que é ser ensinado em Cristo, remover o velho homem, renovar a mente, revestir do novo homem, andar de modo digno, que é abandonar a mentira e falar a verdade, cada um, uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. E aqui eu acho que está bom, né? Para não ficar muito grande o vídeo. Efésios, é só você continuar lendo. Só uma observação aqui em Efésios 5:21, que a gente só pega a partir do 22, né? Mulheres sujeitai. Mas olha o que fala o versículo 21 de Efésios 5. Sede submissos uns aos outros. Aí o versículo 22 é que Paulo diz qual o tipo de submissão. A mulher ao marido e o marido amando a mulher. E aqui vai. Gente, aqui é orientação. Como é que eu devo realizar o culto agradável a Deus? E volto a dizer, culto não é aquilo que a gente faz na congregação, não. Que muita gente não respeita o limite da oportunidade, né? Aí é cantar, falar, quer pregar, quer cantar, quer fazer tudo, não respeita a oportunidade do outro. E acaba não sendo ensinado, porque muitos não têm essa capacidade de orientar, não tem porque não busca. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Você tem que pedir, buscar e persistir. Então, se quiser de fato, você vai fazer isso. Então, gente, na congregação, como era antigamente, o que era? Cantava 2 hinos, né? Levantava da oração, levantava-se da oração, cantava 2 hinos, tirava a oferta. E ali o povo ia ser instruído. Sendo instruído, a pessoa vai saber, como Jesus fez e como Moisés fez antes de sua morte, como se portar. Como Paulo aqui, ó, né? Como é que se porta? Versículo 2. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, buscando manter o vínculo do Espírito, a unidade da paz. Aí vai aqui que eu não vou mais ler Efésios, se você quiser você lê, né? Todo mundo já é adulto, já deve saber fazer isso. Para encerrar, Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Ó, para encerrar, ó que Pedro fala, ó, o que é cultuar. Amados, porque, volto a dizer, nas congregações, isso que eu estou fazendo aqui no vídeo, nossos dirigentes deveriam fazer. E volto a dizer a vocês, gente, você que é dirigente,
A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, lá no versículo 11, que é pastores e doutores, porque o professor, ele tem que ensinar, tem que trabalhar junto com o pastor e o pastor junto com o professor. Tem muitos pastores que é soberbo. Ele não admite que as pessoas ensinem ou saibam mais do que ele. Entendeu? Ele não admite. Então o que é que ele faz? Como alguns dele não buscam a se capacitar para isso, aí o que acontece? Perde ovelha ou então começa a minguar. As pessoas começam a abandonar a congregação. Porque, primeiro, que ele não lê a palavra para saber disso. E também para ensinar. E segundo, ele não é humilde. Isso é falta de humildade. Né? Amados. 1 Pedro capítulo 2, a partir do 11. Amados, exorto-vos como a estrangeiros e a viajantes neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais, que promove guerra contra a alma. Seja bom o vosso comportamento entre os gentios, para que, mesmo falando mal de vós, como se fossem malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus na sua visita. Sujeitai-vos a toda instituição humana, porque a causa do Senhor, seja rei como soberano, seja governadores como os enviados seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos insensatos. Comportai-vos como livre, mas não usando da liberdade como cobertura para fazer o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Honrar quer dizer valorizar, né? Dar valor. Amai os irmãos, temei a Deus, tributai honra a os reis. Errais, não conhecendo, a palavra conhecer no grego dinosco é ler, examinar, prescrutar, penetrar. Errais porque não estuda a palavra e nem conhece o poder de Deus. Entendeu? Vamos ler, gente. Todo dia de manhã, 2 ou 3 capítulos do Novo Testamento. Não faça zoada que eu estou ocupado. Vá para lá. Vá para lá. De manhã, 2 ou 3 capítulos do Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. E à noite, Gênesis a Malaquias, 2 ou 3 capítulos. Daqui a 7 meses você termina de ler a Bíblia. Acabou, continua direto, constantemente, para que você se familiarize com a palavra e comece a compreender. E assim viemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? A paz de Cristo. Se Deus quiser, faremos um terceiro vídeo acerca do que é culto a Deus. Volto a dizer, culto não é aquilo que nós fazemos na igreja dizendo que aquilo ali é culto. Nada disso. Aquilo ali, me perdoa a expressão, mas essa correta, é uma bagunça que nós inventamos. Na congregação, nós temos que ser ensinados e treinados para prestar o culto corretamente na rua. O culto é o nosso viver diário. Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos por isso. Vou falar como é que está no texto grego analítico, koine, né? Rogo-vos então, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar o corpus de vós, o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus. O culto de vós é a lógica. Então, o culto, o serviço, né? A realização do ofício, de uma obra, de uma ordem, de um trabalho, é a lógica. Ou seja, você tem que saber o que está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo e como está fazendo. A paz de Cristo.